Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. E o Saber Direito Debate também está no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. E hoje eu estou conversando aqui com a professora Luciana Batista, ela que é professora de Direito Tributário e ao longo desta semana ministrou o curso na TV Justiça de os princípios constitucionais tributários. Foram as aulas desta semana no Saber Direito. E eu disse logo no início do programa, mineira, né, lá da terra das Alterosas, mas qual cidade, professora? Belo Horizonte. Belo Horizonte, da nossa querida Belo Horizonte. Lá que você também iniciou o curso em Direito? Sim, eu fiz o curso de Direito pela Faculdade de Minas Gerais, né, pelo UFMG, fiz a graduação, foi minha primeira opção, sempre quis fazer Direito e fui direto, assim, no vestibular, a primeira opção foi curso de Direito na UFMG, passei no primeiro vestibular, sou apaixonada me apaixonei pelo curso, que poderia não ter acontecido, né? Porque eu falo assim, a gente escolhe o vestibular numa época tão cedo da nossa vida, geralmente ali por volta de, sei lá, 18 anos, vai prestar o primeiro vestibular. Então a chance também de não ter, né, não dar certo é grande. Você depois resolver fazer outra área, não era muito aquilo, e enfim, seguir outra carreira. Mas não. A resposta já disse, porque você disse que é a primeira. Então já tinha uma segunda. Em alguns casos, uma segunda opção. Tinha uma segunda opção. Tinha uma segunda opção que era fazer história. Né? Porque eu sempre gostei de leitura, eu acho que o direito também tem uma relação muito grande, próxima com a história. Mas optei pelo Direito e fiz o curso de Direito na UFMG e logo depois ingressei no mestrado. Aí fiz mestrado em Direito Tributário, também na Universidade Federal de Minas Gerais. Advogou? Advoguei durante algum tempo, depois deixei a advocacia para seguir a carreira docente. Assim, finalizei o meu mestrado, né? Fui dar aula na graduação e hoje estou licenciada da faculdade onde eu dava aula e dou aula em curso preparatório para concurso público, desde a turma de OAB até, né, turmas assim que estão se preparando para magistratura, Ministério Público, procuradorias. Já tem algum tempo já que eu estou nessa carreira aí dos cursinhos preparatórios. Aliás, eu tenho aqui até algumas outras, você falando e eu já imaginando algumas coisas, mas vamos por partes. Sim. Como é que qual é a diferença entre o aluno da faculdade mesmo e também esse do preparatório? Olha, a diferença é porque na faculdade você tem um tempo maior, né, para trabalhar com o aluno. Por exemplo, um semestre, quando eu dava aula na graduação, a graduação era um curso anual na faculdade onde eu lecionava, na Faculdade de Direito de Sete Lagoas, que hoje é um centro universitário. Então, você tem um tempo maior para trabalhar com o aluno, para fazer pesquisa, né, para fazer debates, tem uma interação maior com o aluno. Agora, no cursinho, já é um tempo pequeno, né, que você passa com o aluno. Você tem que ser mais objetivo, saber estar bem atualizado e passar para o aluno o que tem caído nas provas de concurso, a jurisprudência mais recente, a interpretação que os tribunais têm dado às principais questões tributárias. Não dá para você, às vezes, trabalhar todo o conteúdo da matéria, então você pega aquelas questões principais, né, e vai trabalhando com ele. Eu acho que a diferença principal é essa. Mas o aluno do cursinho e também o aluno da graduação, eles têm em comum o seguinte, que é o interesse, a necessidade de estar ali por motivos diferentes, né? Mas um interesse demonstrado na matéria. E nós que somos professores, assim, que gostamos de lecionar, eu acho que você vai se dedicar, assim, com as especificidades de cada campo, mas você vai se dedicar muito, sabe, a que o aluno aprenda, né, que ele entenda os fundamentos da matéria, que ele consiga, inclusive, por exemplo, depois da graduação ou depois daquele curso preparatório,
que ele consiga, se a legislação mudar, e no tributário isso é muito comum, né, que ele consiga caminhar, digamos, com as próprias pernas. Que ele já tenha os fundamentos, os princípios, o embasamento teórico daqueles institutos que são basilares, que não vão se alterar, digamos, conceitualmente, para que ele possa, inclusive, conseguir analisar a jurisprudência, conseguir analisar a legislação, ou seja, se tornar independente do professor. Acho que isso é um sonho do professor, assim, que, né, que quer se dedicar, que quer que o aluno aprenda, que você passe um tempo comigo, mas que depois você caminhe sozinho. Eu acho que isso é importante, assim, nas duas áreas. A disciplina, o direito tributário, ela é opcional ou na grade curricular? Ou isso depende de instituição mesmo? Não, na grade curricular, na graduação, é uma disciplina obrigatória. Obrigatória. Pelo menos um ano, assim, 2 semestres do direito tributário, que normalmente se estuda a parte constitucional tributária e depois os fundamentos no Código Tributário Nacional. E aí, normalmente, as instituições oferecem uma oportunidade de você fazer um aprofundamento, às vezes nos tributos em espécie, enfim, aí como uma disciplina optativa, ou processo tributário, mas aí como uma disciplina optativa. Mas, enfim, esta base, Constituição e Código Tributário Nacional, é obrigatória na graduação. Agora, você disse que deixou a carreira, no caso de advogada. Você não advoga apenas e aí é só no sentido, porque já é bastante, né? Que é justamente ministrar as aulas. Mas, por que? Você tomou mais gosto pela docência mesmo e afastou da advocacia, ou tem alguma rejeição com relação à advocacia? Não, eu acho que a advocacia é uma carreira muito interessante, né? No direito tributário ainda é um campo muito bom, porque, assim, nem todos os alunos gostam tanto de tributário, às vezes se dedicam mais ao direito penal, direito civil, direito trabalhista, e aí você tem ainda uma área muito boa na advocacia para o aluno, né, depois de formado, se dedicar à advocacia tributária. É um campo interessante, você normalmente vai trabalhar no setor empresarial. Então, eu gostava de advogar, mas não era a minha grande paixão. A minha grande paixão, realmente, depois que eu comecei a dar aula, e eu já dou aula há 10 anos, depois que eu comecei a lecionar, a minha grande paixão é a docência. E eu tenho me dedicado a escrever livro. Assim, lancei um livro recentemente, depois a gente pode comentar um pouco sobre isso. E estou escrevendo um manual de direito tributário. E me dedicando às aulas, o que já ocupa muito tempo, né? Já é uma dedicação, já tem que ser uma dedicação muito grande, você tem que estar muito atualizado, ler muito, trazer esses fundamentos para os alunos, o que tem caído nas provas, ou mesmo na graduação é um trabalho muito grande, porque é um trabalho de acompanhamento de pesquisa, né? É uma dedicação maior num outro sentido também. Então, acabei optando, pelo menos por hora, né? Não é uma questão fechada, eu posso voltar para a advocacia, não tenho nada contra, mas, digamos, não é a minha grande paixão. Uma coisa também na advocacia que às vezes me incomodava, porque é uma questão de perfil, não é um problema com a carreira, me incomodava às vezes ter que optar por um lado, que não era um lado ilegal, não é isso, porque por uma determinada interpretação da lei, para a defesa do cliente, né, dos interesses do cliente, uma interpretação defensável, mas que não era, às vezes, a que eu mais, assim, o que eu achava mais certo, ou que eu concordava, que eu achava mais justa. Eu tinha uma divergência ideológica com determinadas teses, e você tem que optar, né, quer dizer, defender um determinado ponto de vista. Então, se hoje eu optasse por sair da docência e abraçar uma nova carreira, talvez eu fosse para a magistratura. Porque você tem esta liberdade, digamos, de analisar as questões. Eu acho que eu sempre fui mais assim, de analisar as questões, ver os dois lados, digamos assim, né, e tirar as suas conclusões em cima do que lhe é dado, mas uma certa liberdade, né, de atuação. E não ter que comprar um lado. Que na advocacia você não tem, e sem nenhum demérito à advocacia, sem que isso seja uma ilegalidade, não é isso de forma alguma. Porque esse posicionamento ele fica muito claro quando se fala do direito penal. Né, que você vai, por exemplo, advogar para um estuprador, por exemplo. Vamos colocar aqui uma linha já. Ela é bastante agressiva, mas no direito tributário também tem
Sim, claro, porque você tem, né, teses, às vezes você não é o ponto de vista que você concorda ou você acha mais justo, enfim. E então, entre a advocacia e a carreira docente, eu optei, pelo menos no momento, em seguir a carreira docente. Tenho dado aulas, estou escrevendo, estudando, enfim. Sua dissertação de mestrado, você começou a falar aqui, e aí fez tal. O tema também era voltado ao direito tributário? O tema da dissertação do mestrado era na área do direito tributário. Eu iniciei pelo tema da contribuição de melhoria, que é um tributo pouco utilizado no Brasil. Tinha feito 1 ano de pesquisa na graduação. Qual o tema? Desculpa. Contribuição de melhoria, que é um tributo que é cobrado, é o seguinte, é quando o poder público realiza uma obra pública, aí traz uma valorização ao imóvel, em decorrência direta daquela obra, então o poder público pode exigir uma contribuição por ter te beneficiado. Se chama contribuição de melhoria. É uma retribuição por aquele benefício que ele te trouxe realizando uma obra pública. Só que eu já havia me dedicado a esse tema na graduação. Durante 1 ano da minha graduação, eu fiz uma pesquisa pelo CNPq, fui bolsista do CNPq durante a graduação e havia estudado o tema da contribuição de melhoria. E ingressei no mestrado com o mesmo tema, para continuar, aprofundar os estudos. Só que faltou fôlego, sabe? Eu acho que a minha paixão, assim, pelo tema, que é interessantíssimo, mas como é um tributo pouco aplicado no Brasil, você tinha até dificuldade, sabe, de encontrar casos práticos, jurisprudência, doutrina sobre o assunto, a não ser que você fosse estudar o direito aplicado em outros países, que aí já é um tributo mais usado. Então, eu ingressei no mestrado com esse tema, comecei a estudar, mas conversei com o meu orientador, que era o professor Sacha Calmon, e resolvi mudar de área, depois que já havia iniciado o mestrado. Isso não é muito fácil, não, porque você já, né, se dedicou um tempo, já fez determinados créditos, já direcionou o estudo para uma área, mas aí eu optei por mudar e realmente foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu consegui me dedicar mais. Já com quanto tempo? Já tinha um trabalho elaborado? Já tinha 1 ano mais ou menos de mestrado. Eu já tinha cumprido os créditos, né, as disciplinas básicas. E aí eu resolvi mudar de tema e optei pelo ICMS. Sou muito apaixonada pelo ICMS. Acho, assim, um imposto com várias deficiências no Brasil em termos de uma pulverização de legislação, né? Mas é um imposto muito interessante. Optei por estudar o ICMS, um princípio aplicável ao ICMS, que é o princípio da não cumulatividade. Estudei várias questões sobre o ICMS. Teve discussão, inclusive, no Supremo. Exato, e consegui concluir o meu mestrado. Então, acho que é uma dica também para quem pretende, né, fazer mestrado. Assim, você deve gostar do tema, porque você passa muito tempo convivendo com questões relativas àquele tema e depois tem que escrever uma dissertação ou no doutorado, uma tese sobre aquele tema. Então, assim, goste do tema, entendeu? Mas aí senão você não consegue se dedicar. Gostava, mas eu já tinha esgotado na minha concepção a minha curiosidade sobre aquele assunto. Então, você deve gostar, ter curiosidade para aprofundar aquele tema, porque você tem que escrever. E escrever não é fácil, né? É porque, às vezes, o que ocorre, me corrija se eu estiver errado, mas pelo menos é uma visão que eu tenho, que quando da graduação, a pessoa escolhe um tema, e quando do mestrado, e às vezes em alguns casos até na tese também, pega aquele tema porque ela já tem uma base de estudo, Sim. ou seja, tem um bom conhecimento, mas aí talvez fica nisso, querendo aproveitar apenas aquele conhecimento ali para, de certa forma, não desgastar tanto, não consumir tanto tempo e resolver o problema que é a apresentação no caso, a conclusão do trabalho, né? Às vezes você continua no mestrado, no doutorado, algum tema que você já começou, já iniciou na graduação. E, às vezes, isso dá certo, né? Dá muito certo, porque você já tem uma base teórica e aí você vai aprofundar, né? O mestrado é para isso, ou vai inovar, criar um aspecto novo, não abordado ainda sobre aquela questão, no caso do doutorado. Mas no meu caso, eu acho que isso às vezes acontece também com outras pessoas, com quem eu já conversei, enfim, é o seguinte, às vezes você também já esgotou aquele tema na graduação, né? A sua curiosidade, a sua motivação para aprofundar no mestrado. Então, você
entendeu? Fica enterrado, digamos assim, no mestrado. Você não tem muito fôlego, né? Muita motivação para continuar. E aí, o melhor mesmo é seguir outro caminho, entendeu? Escolha outro tema que te apaixone. Ainda que no meio do caminho. Né? Ainda que no meio do caminho. Se você tiver a possibilidade de fazer isso, eu tive. Por uma compreensão do meu orientador, né? Uma compreensão também no sentido de que eu estava muito mais voltada à área do ICMS do que, né? Das matérias mesmo do mestrado, quando a gente estuda tributos específicos, né? Eu me dediquei bastante ao estudo do ICMS. Então, uma compreensão também nesse sentido, de que, né? Vamos mudar, vamos fazer um tema vamos estudar um tema que você goste, que você está aí apaixonado, que você tem condição de contribuir mais, né? Depois publicar livros, enfim, sobre a questão, se precisar escrever, falar sobre esse assunto, você tem mais condições, né? Acho que o mestrado é essa base. E, enfim, aí eu enveredei por outro tema e estudei o ICMS e fiquei muito feliz. É o ICMS. Aliás, o ICMS, nós vamos falar sobre, eu quero saber a sua opinião sobre o ICMS, justamente na questão da tão discutida guerra fiscal. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Saber Direito Debate. Lembro que você pode participar por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br e também o Saber Direito Debate está disponível no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Até já.